Palavra de Deus proseada. Olá, queridos internautas. Hoje vamos continuar a nossa grande empreitada nos livros da Sagrada Escritura. E hoje está comigo o irmão Evanilson. Tudo bem, irmão Evanilson? Tudo bem, professor John. Olá para os caríssimos irmãos que nos acompanham através das plataformas da nossa paróquia. No YouTube da Paróquia São Miguel Arcanjo. Nós aqui não estamos fazendo meditações de forma sincrônica. Estamos fazendo aqui meio que aleatoriamente. Por isso, hoje nós vamos estudar o último livro escrito no Antigo Testamento. Qual é, irmão Evanilson? O livro da sabedoria. O livro da sabedoria. A sabedoria é algo que nasce do chão da vida. É algo popular. Olha, se existe a sabedoria em todos os tempos e lugares. Trago recordar aqui grandes ditados populares, como, por exemplo, pedra dura, a água bate tanto que um dia fura. Tem esse ditado popular? Sim. Também, assim vai sendo construída a sabedoria. Sabedoria que vem de pessoas antigas, né? Quando nós vemos uma pessoa com os cabelos brancos que vai passando na rua, nós dizemos ali vai Uma pessoa sábia. porque dizemos que ela tem experiência de vida. Também podemos aplicar aqui no livro da Sagrada Escritura, depois de uma grande caminhada do povo de Deus, para coroar o Antigo Testamento, é escrito um livro chamado de Sabedoria. Agora, veja que tem um título grande na sua Bíblia. Como é que está escrito? Sabedoria de Salomão. O padre Orígenes e também Santo Agostinho começaram a fazer hermenêutica e disseram assim, pensaram, eu creio que não pode ter sido Salomão que tenha escrito esse livro. Por quê? Porque fala de um período muito distante da cultura dele, que é a época helenística. Esse livro provavelmente é escrito em Alexandria. Mas é claro, é um livro que fala de Salomão e se acreditou muito tempo que tinha sido o rei Salomão que tinha escrito. Lá no capítulo 9 desse mesmo livro, se você encontra aí, me leia o versículo 7 e o versículo 8. Escolheste-me como rei do teu povo. Aqui, veja bem, rei de teu povo. Você interpreta que seria o rei Salomão. Mas aqui é para dar autenticidade ao livro. Pode continuar. Como juiz de teus filhos e de tuas filhas. Mandaste-me construir um templo. Comprova. Quem foi que construiu um templo em Jerusalém? Salomão. O rei Salomão. Pode continuar. Em teu santo monte e um altar na cidade onde fixastes a tua tenda. Que cidade seria essa? Jerusalém. Veja que a cada momento esse versículo está falando de quem? De Salomão. E lá na frente o versículo 12. Minhas obras serão assim bem acolhidas. Julgarei o teu povo com justiça. Serei digno do trono de meu pai. O autor desconheceria os livros deuteronomistas? Isso é uma pergunta que o Santo Agostinho já faz. Provavelmente sim. Porque veja que Salomão, lá no livro dos reis, ele desobedeceu ao Senhor, né? E cometeu idolatria. E cometeu injustiça, não praticou a justiça. E por isso que os reinos foi dividido em reino do norte e reino do sul. O reino de Judá e o reino de Samaria. Samaria ou Jerusalém, as capitais dos dois reinos.
É muito interessante quando a gente vai mergulhando na Sagrada Escritura. Aqui é uma autenticidade que se dá para o livro de uma pessoa sábia que falou. Acontece isso no Nordeste? Trago o exemplo aqui do Nordeste porque é um pouco fácil, né? Se bem que nos acompanha aqui gente de vários locais. Mas, por exemplo, uma pessoa que está lá na Paraíba, idosa, quando ela quer dar autenticidade a uma palavra, ela diz: eu escutei que minha mãe falou que escutou do Padre Cícero em Juazeiro. Talvez aquela palavra, às vezes uma palavra boa, mas nunca tenha sido pronunciada pela boca de Padre Cícero. Só é uma maneira de dar destaque e autenticidade, credibilidade, né? Uma maneira de dar credibilidade. Do mesmo jeito aqui, neste livro acontece. Por exemplo, se ouviu dizer que em Juazeiro meu padrinho falou, e isso vem dele mesmo, que é preciso viver a fraternidade, que é preciso amar os inimigos e que a gente não pode desmarcar cerca. Ali, para um momento de conflito, resolve aquele problema entre dois compadres. Entende? E tem uma pessoa que é credível, que dá autenticidade, que é o Padre Cícero, que o povo tem muita fé. Da mesma forma acontece aqui. Um livro de normas destaca a sabedoria, mas quem está dizendo é um autor lá de Alexandria. Só que ele é um John e um Evanilson. Quem acredita, por exemplo? Não acredita, né? Então tem que dar autenticidade. E a autenticidade ele vai apelar para quem? Para o rei Salomão, que foi o grande sábio de Israel. O livro ele é dividido em 3 partes, certo? Vamos ver a primeira parte. A primeira parte fala do futuro do homem. Como é que está no título aí? O número 1 da Bíblia de Jerusalém. A sabedoria e o destino humano. Isso aí é tudo sobre o futuro do homem. Aí ele caminha e vai até o capítulo 5º e 6º. No capítulo 6º vai mudar de conotação. No capítulo 6º. Aí vai ser a segunda parte, que será o presente. O que está acontecendo ali, naquele momento. Leia o primeiro versículo. O primeiro e o segundo versículo. Do capítulo 7. Do capítulo 6. Capítulo 6, que é o presente. Começa antes. A divisão seria antes do livro. Escuta, reis, e entendei. Instruí-vos, juízes dos confins da terra. Porque aqui já está todo mundo na diáspora, sabe? Não se está mais... Tem o povo judeu em Jerusalém, mas tem muitos judeus que estão espalhados por todo o mundo. E Deus vai ser Deus só daqueles que estão em Jerusalém? Pode ser assim? Não. Então, olha o que o autor fala, né? Dos confins da terra. Aqui ele já começa a abordar a parte do presente. A terceira parte do livro é o passado. Interessante. Ele faz ao contrário, né? Futuro, presente e passado. Nós estamos acostumados a dizer na sequência: passado, presente, futuro. O autor ele faz diferente. Fala do futuro, depois fala do presente e depois fala do passado, que começa no capítulo 10. E o que ele fala no primeiro versículo do capítulo 10? Foi ela que protegeu o primeiro modelado, pai do mundo, que fora criado em solidão, levantou de sua queda. Quem foi o primeiro pai criado do mundo? Adão.
Adão. Então ele começa fazendo um elogio aos homens do passado. A ação da sabedoria no passado seria melhor, porque o elogio do passado, ele fica muito parecido com o Ben Sirá, ou eclesiástico, como queira chamar. Então, a sabedoria, ela é construída, mas existe a grande sabedoria. Quem é a grande sabedoria? Nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, nós, nesses nossos diálogos aqui, nós conversamos muito sobre como se faz o cano da Sagrada Escritura. Não foi isso? Sim. E debatemos muito como a igreja, através do concílio, do sínodo de Cartago, do sínodo de Hipona, chegaram a dizer: estes livros são inspirados. Os judeus não tinham isso. Quando eles viram que os cristãos tinham uma coletânea de livros, os rabinos também disseram: nós queremos ter os nossos livros inspirados. E quando eles fizeram o cano sagrado da Bíblia hebraica, eles tiraram esse livro da sabedoria, que também os nossos irmãos protestantes não consideram como canônico. Agora, esses livros são tão importantes que antes mesmo de ser escritos os evangelhos, as cartas paulinas apelaram para eles. Certo? Então vamos lá ver o que Paulo coloca do livro da sabedoria. O livro da sabedoria, lá na carta de São Paulo aos Romanos. O capítulo 1, do versículo 18 ao 22. Manifesta-se com efeito a ira de Deus do alto do céu, contra toda a impiedade e justiça dos homens que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade. Tornou-se inteligível desde a criação do mundo, através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. Pois, tendo conhecido a Deus, não honraram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, eles se perderam em vãos razoados, e seu coração insensato ficou nas trevas. Jactando-se de possuir a sabedoria, tornaram-se tolos e procuraram a glória de Deus incorruptível por imagens do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Isso. Agora vamos lá. Veja que ele apelou para o livro da sabedoria e citou quase literalmente. Agora no livro da sabedoria, lá no capítulo 13, o versículo de 1 a 9, vamos ver que Paulo, ele coloca, o livro da sabedoria na carta aos Romanos para legitimar o Cristo. Legitimar o Cristo e dar credibilidade que também aqueles gregos, aqueles pagãos, são chamados à graça de Deus. Agora, vamos ver o versículo de 1 a 9. Sim, naturalmente, vãos foram todos os homens que ignoraram a Deus, e que, partindo dos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é, nem considerando as obras de reconhecer o artifício. Agora veja, nem reconhecer o artífice. Veja lá que lá na carta aos Romanos ele disse que os homens foram levados a adorar répteis, quadrúpedes, animais. Naturalmente, estavam procurando o Deus vivo, mas não conseguiam encontrar
porque procuravam em coisas corruptíveis. E o nosso Deus é incorruptível. Então, ele apela bem para o livro da sabedoria. Pode continuar. Mas foi o fogo, ou o vento, ou o ar sortiu, ou a abóbada estrelada, ou a água impetuosa, ou os luzeiros do céu, príncipes do mundo, que eles consideraram como deuses. Está vendo um grande paralelo? Em outras palavras, Paulo copia o livro da sabedoria para dizer, olha, agora vocês deixem todas essas coisas e comecem a adorar o Deus vivo e verdadeiro que fez das coisas do que era corruptível aquilo que é incorruptível. E o que seria corruptível? A nossa carne humana. E o que é incorruptível? A ressurreição do Cristo. E no Cristo, vivo e ressuscitado, nós aí somos incorruptíveis. Mas ele apela para a sabedoria, para a história, para dizer como os homens se fascinaram pela beleza. Santo Tomás também vai dizer que nas criaturas, na criação, podemos encontrar Deus. Veja aí o versículo de 3 a 5. Se fascinados por sua beleza, os tornaram por deuses. Os tomaram por deuses. Tomaram por deuses o quê? A criação. E a criatura, em vez de adorar o Criador, começou a adorar coisas criadas. Olha aí. Aprenda quanto lhes é superior o Senhor dessas coisas, pois foi a própria fonte da beleza que as criou. Quem é a fonte da beleza eterna? A beleza eterna é Deus. E para nós cristãos, o Deus Trindade. Por isso que Cristo será chamado de sabedoria do Pai, que é a sabedoria eterna. Pode continuar. E se os assombrou sua força e atividade, calcule quanto mais poderoso é aquele que as formou. Pois a grandeza e a beleza das criaturas fazem, por analogia, contemplar o seu autor. E Santo Tomás utilizou bem estes versículos para fazer com que se chegasse através de 5 vias conhecer Deus naturalmente, chegar a conhecer a existência de Deus. Certo? O autor aqui está escrevendo para os judeus da diáspora, porque ele está com medo que judeus que estão fora da sua terra se encantem por esses deuses e comecem a adorá-los. E aí ele vai dizer, não, o nosso Deus é o Criador de todas essas coisas. O versículo 6 de 6. Estes, contudo, não merecem senão breve repreensão, pois talvez se extraviem, buscando a Deus e querendo encontrá-lo. Vivendo no meio de suas obras, exploram-nas, mas sua aparência os subjuga. Tanto é belo o que veio. Entretanto, nem estes sequer são perdoáveis. Pois se foram capazes de conhecer tanto para postular a unidade do mundo, como não descobriram antes o seu Senhor. E aqui, como não descobriram antes o seu Deus. E aqui provavelmente se citava um nome, o tetragrama, para dizer que o nosso Deus tem um nome, e ele nos conhece, e ele nos ama, e ele nos protege. Por quê, irmão Evanilson? Porque se Deus for Deus de todos, não é Deus de ninguém. Então ele tem a herança, ele tem a sua pertença, o povo, a sua porção, a porção de sua herança. Isso para o autor do livro da sabedoria, que nós não sabemos quem é. E a autenticidade utilizada foi o rei Salomão. São Paulo continua usando e são cartas paulinas. Aqui não vamos entrar
nas questões das cartas chamadas deuteropaulinas. Não, mas vamos analisar bem o livro da sabedoria e o quanto ele é importante para nós cristãos. Veja que ele foi importante para dizer que os pagãos fazem parte deste povo, porção da herança de Deus. Ok? Eles estavam procurando chegar ao Deus vivo. Não encontravam porque se perderam pelos caminhos da beleza. Que beleza é essa? A beleza das criaturas. E que Santo Tomás vai dizer que são essas criaturas, contemplando a natureza, através de 5 vias, podemos chegar até Deus. Certo? Agora nós vamos à carta aos Efésios, o capítulo 6, do versículo 14 ao 17, que também é utilizado no livro da sabedoria. Portanto, pôde vós de pé e cingir os rins com a verdade, e revesti-vos da couraça da justiça. Só um instante. Ponde-vos, né? Ele dá uma autoridade àquela comunidade de Éfeso. Fica de pé, com firmeza. Vai lá, cinge os rins com a verdade e revesti-vos da couraça da justiça. E calçai os pés com o selo para propagar o evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora vejamos lá no livro da sabedoria o que o autor quer dizer, né? Porque ele utiliza o livro da sabedoria para dar autenticidade à sua palavra. E na sabedoria, o capítulo 5, o versículo 18. Sabedoria, capítulo 5, versículo 18. Nós vamos também aqui refletir muito o livro de Jó. O livro de Jó, ele tem uma pergunta central, e a pergunta central é a seguinte: por que uma pessoa boa padece e um injusto tem prosperidade? E uma pessoa que tem pecado tem prosperidade. Por que é que ele não é castigado? Isso, o autor lá do livro de Jó não vai chegar a uma conclusão. Mas aqui no livro da sabedoria, ele tem uma conclusão mínima. Mínima. Mas tem, que é o versículo 18. Um único versículo. Capítulo 5, versículo 18. Vestirá a couraça da justiça. Quase as mesmas palavras de Paulo, né? Sim. Cingirá com um capacete um julgamento irrevogável. Sim. O nosso Deus é um Deus que fica ao lado dos aflitos, dos pobres, dos oprimidos, e ele vai vir com um julgamento irrevogável. E assim, nós deixamos um aperitivo do livro da sabedoria. Aqui temos a Bíblia Sagrada, edição pastoral. É uma Bíblia com uma capa bonita, né, feita em comemoração aos 40 anos de nossa paróquia, Paróquia São Miguel Arcanjo. Nós temos para vender, encontra-se na secretaria paroquial. Você pode procurar a Fernanda ou procurar o Rosevânio, nosso confrade, que ele está vendendo em prol da construção. Nesse tempo de pandemia, tivemos que se reinventar para conseguir fazer andar o salão paroquial, né? Que o salão paroquial é para ter catequese. É um momento importante, pois lá também acontecem as nossas confraternizações. Então, não deixe de nos ajudar. Começou também a festa de São Miguel Arcanjo. Já temos a presença do nosso bispo, Dom Luciano, que é confrade nosso, que estará conosco aí
nesses dias. Então agradeço ao irmão Evanilson nessa tarde, né, e que nos encontramos para meditar o livro da sabedoria. Agradeço ao professor John e por todos vocês que nos acompanham, e não deixe de colocar lá o like para que possamos aumentar mais as visualizações e esse momento catequético ele chegue a mais pessoas e possa alcançar. E isso nós só conseguimos com o apoio de vocês. Por favor, deixe lá o like, que é para dar mais visibilidade no vídeo. Obrigado aos nossos internautas, aos nossos telespectadores. E fica a dica, os livros chamados sapienciais não é para você chegar e ler numa tarde, ele todo. Mas é para você ir meditando versículo por versículo, que é uma sabedoria popular que foi dita de boca a boca, digamos assim, como um telefone sem fio, e que graças a Deus e a esse autor chegou até nós. Tudo de bom para vocês. Que Jesus nos abençoe.